Olá a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre o plano da salvação. Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar o meu passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. O presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Romanos 5, versículo 12 e o capítulo 6, versículo 23. A morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Gênesis, capítulo 3, versículo 8 até o 10. Ele procurou o homem, ele se importou com nós e ele não nos abandonou. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6:5, Salmo 51, verso 5, Jeremias 13, versículo 23, Jeremias 17, versículo 9, Mateus capítulo 15, versículo 19. A nossa natureza tornou-se corrompida e depravada. Não permanecemos como fomos criados. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Efésios 2, versículo 3, 4, versículo 18, e 1 Coríntios 2, 14, Romanos 7, 15 até o 19, 23 e também o versículo 24. Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? João 3, versículo 16. É o plano da salvação. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus estabeleceu um plano mediante o qual o seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 3. O que Deus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2, 24. Isaías 53, 5 e 6. Carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem pode mudar a natureza humana? 1 Samuel 10, 6 e João 8, 32. O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. A salvação depende de nossas boas obras? Efésios 2, 8 até o 9 e Gálatas 2, 16.
Não. A salvação ela é um dom gratuito de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Agora, uma coisa está ligada à obra, uma coisa está ligada à outra. Necessariamente, a gente aceitando a Jesus como nosso Salvador e aceitando o plano da salvação, que é gratuito e é imerecido, é um dom gratuito de Deus, gratuito para nós. As obras elas serão resultado e consequência lógica. A Bíblia fala que uma vez nós estando ligados à videira, necessariamente nós produziremos frutos e produziremos frutos em abundância. Como pode o homem alcançar a salvação? 1 João 5, 11 até o 12 e Hebreus 5, versículo 9. Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo no jardim e deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo. Compromisso de fé. Creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Aceito o trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza. Quero entregar o coração a Jesus, aceitando-o como meu Salvador. Graça e paz.